Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Amém? Lemos. Segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora leia você na sua versão, vamos ler todos juntos de novo. Amém? Segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia. Gostaria de conversar com os irmãos nessa noite sobre o tema uma vida cristã completa. Uma vida cristã completa. Desde a década de 90 está em voga o uso do termo evangelho pleno, ou nas igrejas de língua inglesa, full gospel, para classificar as igrejas evangélicas que têm em meta atender às necessidades do ser humano como um todo, pela visão do evangelho pregado de forma integral. O evangelho integral, ele é a combinação do ensino bíblico minuciosamente investigativo com o reconhecimento e prática dos dons espirituais para os nossos dias. Não somente os dons espirituais para a era apostólica, que se findou com a morte do apóstolo João no ano 103, lá em Éfeso. Não somente isso, mas também a restauração completa em todas as áreas do ser humano. A área espiritual, a sua área mental, relacional e também material. Wayne Grudem, ele é um excelente escritor, ele escreveu um livro excelente, Teologia Sistemática, utilizado hoje na maioria dos seminários. Quando eu fiz seminário também estudei o Teologia Sistemática de Wayne Grudem, e ele escreveu um livro chamado O Dom da Profecia. E ele fala também sobre este assunto, apesar de não ser o tema do livro, mas ele trata e explica e esmiuça esse tema acerca do Evangelho pleno dentro do seu livro. Ampliando essa perspectiva, nós observamos Paulo ensinando em toda a primeira carta aos Coríntios acerca da plenitude da vida cristã. Do primeiro até o capítulo 15, o capítulo 16 são as saudações finais. Ele está falando acerca da plenitude da vida cristã. E especificamente, nesse versículo aqui, capítulo 14, versículo 1, o texto abordado, nós encontramos um resumo dos aspectos que fazem da vida cristã uma experiência completa. Da vida cristã, uma experiência completa. Eu gostaria de analisar 3 pilares que o texto nos informa para uma vida cristã completa. O primeiro deles é seguir o amor. Vamos acompanhar aqui o texto, tá? Seguir o amor. Vamos abrir um texto paralelo lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Amém? Mateus 22, 37 a 40. Leamos. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. O termo seguir o amor, ele significa ande perseverando na prática, no treinamento do amor. Talvez não seja a sua geração, mas na minha geração, 43 anos, 44 anos atrás, quando nós éramos crianças, não fazia coleção de figurinha desse álbum, mas tinha, acho que a irmã já sabe, o Amar é, Sabe o álbum de figurinhas? Amar é, Aí tinha Amar é, Se você procurar na internet hoje, você vai achar figurinhas vintage. Você acha lá Amar é, Já falou vintage, Já estou na geração vintage, irmão Massacre? Estamos na geração vintage. Por que eu gosto de Harley Davidson? O irmão também gosta, Adoro. Então, é só vintage, Essas coisas. Quando nós éramos crianças, tinha esse álbum de fotografia. Eu selecionei algumas frases aqui daquele álbum de figurinhas para nós darmos uma analisada. A primeira delas diz: amar é sentir muita saudade. Senti da minha esposa quando ela foi para o Brasil, ela sentiu muita saudade. Amar é
quando os bons momentos superam os maus. Amar é não cansar de mimar. Eu não canso de mimar minha esposa. É uma coisinha aqui, outra ali. Né? Amar é não cansar, aliás, amar é querer mais atenção. Você está na frente da televisão, às vezes, amor, né? Querer mais atenção. Amar é perder o fim do filme para trocar um olhar apaixonado. Né? Você não se importa com o fim do filme, é importante que eu estou do lado do meu amor. Né? Amar é enfrentar a rotina com otimismo. Né? São frases acerca do amor, achei interessante. Né? Ao observarmos essas frases, nós percebemos que é impossível. O que é impossível dentro dessas frases aqui? É impossível existir a prática do amor fora do contexto dos relacionamentos. Não há como nós dizermos que vamos amar se não for no contexto de um relacionamento, 2, 3, mais pessoas. Né? O amor comunitário, o amor pelo corpo de Cristo, o amor pelos irmãos, o amor pelos pais, o amor pelos filhos. Né? Amor, ele sempre está engajado e existe no contexto dos relacionamentos. Amor solitário, ele se transforma em obsessão. Né? É como uma água parada, né? Lá dentro. O texto de 1 Coríntios, ele nos ensina, dentre muitas outras coisas, a doutrina do amor pela perspectiva de Deus. Um amor que encontra a sua plenitude no meu relacionamento com Deus, primeiramente, e no meu relacionamento com o meu próximo. No texto de Mateus, que nós lemos lá, capítulo 22, ele nos apresenta, então, uma hierarquia deste amor. Né? Primeiro, o amor a Deus, e depois ao próximo, como a mim mesmo. Amar a Deus, de acordo com o texto. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus nos disse: se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Lá em João capítulo 14, versículo 15, Jesus também nos diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Pela vida de Jesus, por seu testemunho, pelo seu ensinamento, nós começamos a compreender um pouco mais, elucidar essa questão do amor. Amar a Deus, a quem nós não vemos, implica em quê? O texto ele nos fala que Jesus ele está falando: Pai, se possível for, afasta de mim essa possibilidade de ir para a cruz, porque eu sei que vai ser muito dolorido e muito sofrido, e é isso que significa o cálice. E amar a Deus, irmãos, não significa, não é simplesmente chorar, não é simplesmente cantar, não é simplesmente dançar, sentir a sua presença, sentir aquela contrição no espírito. Amar a Deus é tudo isso, mas também é muito mais. É expressar este amor de diferentes formas, mas por fim, você voltar para a sua casa e obedecer no dia a dia. Isso é amor a Deus. Mas como obedecer se nós não o conhecemos? E se nós não sabemos o que Ele deseja? Precisamos então conhecer a sua palavra. E nós precisamos então da oração, para que o Espírito Santo ele nos revele, nos faça entender tudo o que Ele deseja para o nosso dia a dia. E como obedecer também, se nós não conseguimos romper com o poder do pecado. Porque nós desejamos, como diz Paulo, aquilo que eu não quero, isso eu faço. Aquilo que eu quero fazer, porque eu sei com a minha razão que Deus se agrada, isso sim eu gostaria de fazer, mas eu não quero pecar. Mas a minha carne me impulsiona, e isso que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Paulo ele dá o seu próprio diagnóstico: miserável. É um diagnóstico que nós temos para nós mesmos. E como nós vamos obedecer se existe esse poder do pecado que luta constantemente contra a nossa vontade convertida pelo Espírito Santo de Deus? Somente através do Espírito Santo habitando em nós. Se o Espírito Santo não nos fortalece e rompe com o poder do pecado, nós não conseguimos viver uma vida de santidade e uma vida de obediência. O Espírito Santo nos ensina a obedecer com os seus olhos. Olha o texto de Salmo 32, versículo 8, ele nos diz exatamente isso. Guia-me debaixo da tua vista,
nós obedecemos debaixo da vista do Senhor. O que significa isso? Deus tem os seus olhos olhando para nós e nós estamos olhando para Ele, por isso nós obedecemos? Vamos entender essa linguagem figurada. Ele fala que está olhando para nós, significa que Ele está muito presente. O seu Espírito Santo no nosso dia a dia, Ele está nos constrangendo para que nós venhamos ouvir atentamente. Sabe quando você quer fazer alguma coisa de ruim e o Espírito Santo ele começa a te constranger, você sente aquele aperto no coração, por quê? Deus quer te guiar com os olhos. Deus quer te guiar nas emoções ali de perto, Ele deseja falar com você, Ele quer ter essa linha aberta de comunicação a todo instante, Ele deseja nos guiar com os seus olhos. E Ele deseja que por conta própria nós decidamos, pelo poder do Espírito, a obedecer a sua vontade. E aí tudo se resolve dentro da gente mesmo. Nós conseguimos vencer e romper com esse poder do pecado. Tudo se resolve em nós mesmos. O pastor não fica sabendo, o irmão não fica sabendo, ninguém fica sabendo do seu problema. Tá? Vai resolvendo tudo com Jesus. Graças a Deus. Mas, se nós não conseguimos atravessar este estágio, então entramos na questão da educação visual. Assim como aconteceu com Manassés. Nós vemos os nossos próprios olhos as consequências das situações difíceis que nós mesmos nos envolvemos. Diante dos nossos olhos, os problemas começam a se materializar. Por quê? Primeiro, Ele quis guiar com os nossos olhos. Nós não ouvimos, e aí nós começamos a ver diante dos nossos olhos, e as pessoas também começam a ver aquilo que aconteceu por causa da nossa desobediência. Mas por que Deus faz com que os nossos erros comecem a ser manifestos? É porque Ele é ruim? Porque Ele quer contar para todo mundo? Não. É porque Deus quer que nós nos arrependamos. Porque melhor coisa, irmãos, é nós sofrermos as consequências neste mundo do que nós pensarmos que estamos certos e nós entrarmos diante da presença de Deus naquele dia e Ele revelar para nós: você não está na minha presença, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Então Ele deseja que nós venhamos nos arrepender hoje, para que nós venhamos a nos consertar hoje. Então por isso que Ele permite que essa educação visual, ver as consequências dos nossos erros diante dos nossos olhos. E um próximo estágio está lá em Provérbios capítulo 29, versículo 1. Ele nos diz, o texto, que quem resiste continuamente à instrução do Espírito, persistindo no erro, mesmo depois de repreendido várias vezes, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Por isso é importante nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor e obedecermos. Porque sem a obediência, irmãos, nós seremos quebrantados repentinamente. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus paciente, mas Ele quer também que nós tenhamos essa voluntariedade de obedecer a sua palavra. Nós compreendemos então que tudo isso, nesse contexto todo, nós enxergamos o amor de Deus. Então amar ao Senhor, Ele nos leva a uma leitura bíblica para conhecermos a sua vontade. Ele nos leva à oração para que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Ele nos leva também à dependência dEle, porque sem Ele, sem o poder do Espírito, nós não rompemos com o poder do pecado. E também o amor, ele nos leva à obediência de sua palavra. E o melhor é aprender a obedecê-lo por amor. Amor a Deus. O texto também lá de Mateus, ele nos fala acerca do próximo. Uma outra perspectiva do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Tomando por base o mesmo texto de Mateus capítulo 22, nós observamos o amor ao próximo. Qual é a medida que deve ser o meu amor em relação ao próximo, para que nós venhamos a compreender certinho? Jesus explicou de uma maneira bem simples. Irmãos, uma das coisas mais difíceis é fazer as coisas simples. Fazer complicado todo mundo faz. Nós temos um trabalho da faculdade, fica aquele monte de informação. Você transformar aquilo em uma coisa simples é difícil demais. Tanto que existem certos seminários que nós sintetizamos o conhecimento para poder apresentar aos professores. Eles exigem isso de nós para que nós venhamos a desenvolver a habilidade de sintetizar as informações. Então, o reino de Deus também não é
funciona da mesma forma. Né? Jesus, na sua mensagem, ele nos ensinou sintetizando. E como ele sintetizou essa questão do amor ao próximo? Olha, para ficar mais fácil, eu posso falar inúmeras coisas, posso explicar de uma maneira muito difícil, né? Dar vários exemplos, vários testemunhos, mas vou simplificar a mensagem. Sabe como que vai ser o amor ao próximo? É como a você mesmo. É como a nós mesmos. É algo muito simples e muito fácil de ser compreendido. Né? Por exemplo, eu desejo ser compreendido. Quem é que não gosta de ser compreendido? Todo mundo quer ser compreendido. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer ser incluído. Ah, tá brincando, me inclui também. Por que não me chamou? Né? Quer ser incluído. Quer ser lembrado. Né? Todo mundo quer ser servido. Quer ser elogiado. Quer ser ajudado. Também quando erra, quer ser perdoado. E quer ser respeitado. Tanto na presença e até mais na ausência. Vocês falou de mim. Fica mais nervoso que se tivesse falado na frente. A gente quer ser respeitado. Na presença, na ausência. Nós queremos ser beneficiados. Nós queremos ser abençoados. Queremos ser amados. Essa é a medida do amor que você deve ter para com o seu próximo. É fácil? É fácil, irmão, mas é difícil de fazer. É fácil, mas é difícil. Sabe por quê? Porque o amor próprio é quase um instinto. Existem coisas que nós fazemos instintivamente. Viu aquele testemunho daquela mãe que viu seu filho cair, estava chovendo, o rio teve aquela inundação, a criança caiu dentro do rio. A primeira coisa que aquela mãe obesa, que não sabia nadar, ela mergulhou no rio com tudo. Falou, mas como que ela entrou no rio? Instinto. Porque viu o filho, considerou a vida do filho mais importante do que a própria. Consequência, ela morreu e a criança foi salva. Olha o instinto paterno. A questão do amor próprio funciona também instintivamente. Instintivamente. Há quem diga que não consegue amar ao próximo porque não consegue se amar. Isso é um sofisma, irmão. Né? Eu não consigo amar o próximo porque eu não me amo, eu me odeio. Isso é mentira. Mentira. Você pode dizer assim, você pode, irmãos. Nós podemos sofrer com a falta de autoaceitação. Ah, eu não aguento esse cabelo que fica sempre de pé. Né? Não tem cabelo. Eu não aguento que eu sou careca, eu não aguento. Né? Eu não aguento essa barriga. Você pode sofrer com a falta de aceitação. Mas com falta de amor próprio, não, meu irmão. Todo mundo se ama. E todo mundo quer o seu próprio bem. Porque automaticamente nós nos servimos. Automaticamente você está com sede, você vai fazer o quê? Eu não vou tomar água porque eu quero sofrer, porque eu não me amo. Você faz isso? Está com fome, não vou comer porque eu me detesto. Você faz isso? Não faz. Automaticamente nós nos servimos todos os dias. É simples isso. Então nós sabemos que nós nos amamos. É óbvio. Né? Então, esse deve ser o nível de amor que nós precisamos dedicar ao nosso próximo. Ame ao seu próximo instintivamente. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Esse é o mandamento de Jesus. É muito simples, mas é muito difícil nós aceitarmos e nos adaptarmos a este novo estilo de vida, porque é um novo estilo de vida. Nós estávamos acostumados, nós estamos habituados, por causa da semente do pecado que está em nós, a sermos egocêntricos, egoístas, queremos tudo para nós mesmos, primeiro para mim, depois para os outros. Esse novo estilo de vida é novidade, principalmente depois quando a gente se converte. Se não for por Deus, nós não conseguimos nos libertar do eu para amar o próximo também. E enxergar o próximo semelhante a nós mesmos. É um novo estilo de vida. É simples o ensinamento de Jesus, mas é difícil de aceitar e é difícil de nos transformarmos para vivermos essa nova realidade. Por isso o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, nos adverte a seguirmos a prática do amor. Prática do amor. Assim como as habilidades esportivas, habilidades artísticas, habilidades de combate, somente saberemos viver o amor se nós treinarmos viver o amor. Né? Para nós amarmos, nós precisamos treinar. Treinar? Precisamos treinar. 1 Coríntios capítulo 3, vamos dar uma pincelada lá naquele texto, que é juntinho de Coríntios 14, e é o nosso contexto imediato. Capítulo 13, versículo 1 a 3, ele nos diz:
ele nos apresenta maiores detalhes sobre o viver o amor. De acordo com os versos de 1 a 3, o amor ele é mais importante do que? Vamos ler. Mesmo que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa com um prato que retine. Ele fala que o amor ele é mais importante do que os dons exáticos. Dons exáticos são os dons de linguagem, né? Então eles são mais importantes do que estes dons. O dom de falar línguas estrangeiras, de falar línguas estranhas, de ser utilizado para falar em uma língua que eu nunca falei na minha vida, como aconteceu no texto de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Fala que o amor é mais importante do que tudo isso. Versículo 2. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, olha só, ele fala acerca do dom de profetizar pela palavra de Deus. O amor, ele é mais importante do que este dom. Ele fala que também conhecesse todos os mistérios, palavra de revelação e de conhecimento, coisas que eu não sei, mas que Deus sabe e pode me revelar, que é a palavra revelada, né? E mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, para fazer milagres, assim como aconteceu no dia de Josué, o sol parou. Ainda assim, o amor é maior. Mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, ainda que eu fizesse toda a assistência social, toda a caridade, todo o serviço humanitário, ainda assim o amor é superior a tudo isso. E o texto ele continua. Queimado, ainda que eu me sacrificasse em prol de alguém, morresse no lugar de alguma pessoa, ou entregasse o meu corpo para ser queimado como uma testemunha, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Olha só a importância do amor. Essa é a doutrina do amor. Se nós lermos o texto de 1 Coríntios capítulo 3, você vai entender a doutrina do amor explicitada pelo apóstolo Paulo. Agora, podemos pensar assim, lá, capítulo 3, versículo 3. Portanto, agora, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Há quem diga que o amor é importante porque ele é eterno. Há quem diga que o amor ele é superior à fé, é superior à esperança, e é superior a todos esses dons, porque depois que nós partimos desse mundo, nós vamos continuar a amar a Deus, e o sentimento do amor em si, ele vai permanecer existindo por toda a eternidade. Não é isso. O amor ele não é importante pelo seu caráter eterno. Porque dizer isso seria dizer que o amor ele tem valor intrínseco em si mesmo. Fechado, hermético, nele mesmo. O amor por si só, ele tem valor. Mas não é isso. Sabe por que o amor é importante? Colossenses capítulo 3, versículo 14 nos diz: e acima de tudo, revesti-vos de amor, porque ele é o vínculo, ele é o elo, ele é a ligação da perfeição. Sabe por que o amor é importante? Porque o amor nos liga às pessoas de uma maneira perfeita. O amor ele faz com que nós nos relacionemos com o nosso próximo de uma maneira perfeita. Da maneira como Deus deseja. Por quê? Porque quando nós não conseguimos compreender as pessoas, quando nós não conseguimos racionalizar ou justificar as suas atitudes, muitas vezes embaraçosas, atrapalhadas, nós não conseguimos entender e aceitar, mas nós conseguimos suportar. Nós conseguimos sofrer sem mágoa. Nós conseguimos esperar um pouco mais. E nós conseguimos perdoar por causa do amor. Por isso que o amor é tão sublime e tão perfeito. Porque ele é o elo perfeito entre eu e Deus. Entre eu e o meu próximo. O amor ele é importante no contexto dos relacionamentos. O amor ele supera as diferenças raciais, ele supera as diferenças culturais, as diferenças sociais. Não há rico, não há pobre, não há negro, não há amarelo, não há azul, não há ninguém. Nós somos os mesmos diante de Deus porque nós nos amamos. Amor ao próximo. Porque o amor, irmãos, o amor não tem inveja.
O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se alegra quando alguém erra, quando alguém quebra a cara, quando alguém está passando por dificuldade. Bem feito, me maldisse, agora está passando por dificuldade. O amor não se ufana, não acha que ele é superior aos outros. Quem ama de verdade, ama de acordo com a perspectiva de Deus e é liberto desses sentimentos. Por isso que o amor, ele é o elo da perfeição. Pois quem age fundamentado no amor, capítulo 13, versículo 8, vamos ver o que diz. O amor jamais é vencido. Quem ama, irmão, você nunca vai ser derrotado pelo fato de amar. Você nunca vai ser destruído pelo fato de amar. Às vezes, Satanás tenta colocar em nossa mente, nós amamos, nós nos entregamos, nós vamos nos decepcionar, nós vamos sofrer, nós vamos ser machucados, nós só vamos ser passados para trás, nós vamos ser ludibriados, vamos ser chamados de tolos, de bobos. Mas não! O amor, o texto bíblico, ele nos afirma que quem ama sempre vence, porque o amor vence. Por isso que o texto bíblico nos ensina que nós precisamos amar a Deus, hierarquia, acima de todas as coisas. E amar também ao nosso próximo, como a nós mesmos. Isso é o que nos ensina acerca, esse é um dos pilares da vida cristã. Nós vamos viver primeiramente o amor. Vamos voltar para o texto de 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais. Irmãos, o primeiro pilar da nossa vida é amar. Como cristãos, para nós termos uma vida cristã completa, nós precisamos amar. Segundo, nós precisamos buscar com zelo, com interesse, com desejo, com satisfação, os dons espirituais. O amor é excelente, é superior à esperança e à fé, é superior aos dons também. Contudo, Paulo ele nos orienta no texto a buscar os dons com intenso desejo. Intenso desejo. Os dons eles são resultado da unção de Deus, que é a presença do próprio Espírito Santo, o qual foi enviado por Jesus, e nós aí enxergamos aí o trabalho da Trindade toda, nessa questão dos dons espirituais, na questão do amor e também na questão da palavra profética. O Espírito Santo, ele vem para ser o óleo da unção sobre nós, fazendo-nos nascer de novo, e ele vem para morar permanentemente. Quando nós aceitamos a Jesus, não é porque eu aceitei Jesus. Acho que essa maneira de falar deve ser transformada. Tanto que eu já estou mudando até meu próprio vocabulário. Né? Eu não falo assim, quando eu me converti. Não, quando Jesus me converteu. Porque o homem por si só ele não se converte. Nós não temos poder em nós mesmos para nos convertermos. Quem gera o novo nascimento é Deus. Não fui eu que o escolhi, mas foi Ele que me escolheu. Né? Então ele fala, quando ele me escolheu e quando ele me fez nascer de novo, então ele veio para morar em mim permanentemente. Não foi para morar em mim 1, 2 dias, uma semana, não. Ele veio para morar em mim o resto da minha vida. Mas além de receber o dom do Espírito Santo para a minha salvação pessoal, ele nos capacita com habilidades especiais para nós servirmos a Deus neste mundo. E todo líder, irmãos, que deseja ser bem-sucedido no seu ministério, precisa da unção do Espírito Santo. Todos os cristãos, para cumprirem o seu chamado pessoal, também precisam da unção de Deus. A unção de Deus, ela é real e ela pode ser conhecida. Nós podemos discerni-la, nós podemos apalpá-la. É a graça manifesta de Deus. O Espírito Santo nos testifica a sua presença e a sua ação. Até mesmo aqueles que não nasceram de novo, olham para nós e veem, mas você é diferente. Por que você é diferente? Olha, você transmite. Aí usam o vocabulário que conhecem, né? Mas você tem uma áurea. Parece uma auréola, anjo, né? Um espectro diferente sobre você, uma energia positiva, energia positiva, né? Então usam as palavras que conhecem, porque não sabem que a unção é óleo, irmão, não é luz.
não é energia, né? É unção, é óleo que vem do céu. Né? É a unção de Deus sobre nós. As pessoas olham e sentem essa pessoa diferente porque é a presença.